Salve, salve galera! E aí, professor Edilon, voltando. E hoje nós vamos exatamente falar sobre as famosas guerras do período clássico aí, que acabaram levando as cidades-estados da Grécia Antiga a um processo de enfraquecimento e que terminou com o domínio da cidade da Macedônia sobre as cidades que um dia foram tão oponentes, tão poderosas das cidades gregas, né? Quando a gente fala dessas guerras gregas, dessas guerras que levaram as cidades gregas ao processo de esfacelamento, de enfraquecimento, nós não podemos esquecer de dois episódios importantíssimos. Um é a famosa Guerras Médicas e a outra a Guerra do Peloponeso. Pergunta que nós não podemos deixar de fazer. Edilon, o que foram as guerras médicas? Não é isso? Quais os motivos que levaram as guerras médicas a acontecerem? E quais as consequências? Essas são as três perguntas básicas que você precisa saber para poder responder, para poder, com certeza, marcar a alternativa correta em qualquer questão, qualquer item que venha a ser cobrado de você na prova do Exame Nacional. Tranquilo? Vamos lá então responder essas perguntas basicona. Primeiro, vamos olhar aqui essa cartografia, gente. Esse mapa aqui que mostra bem exatamente o trajeto das guerras que ocorreram nas famosas guerras médicas. Primeiras guerras médicas ou guerras medos, que era como os gregos conheciam os persas. As guerras médicas foi nada mais nada menos do que uma guerra travada entre o Império Persa e as cidades gregas. Beleza? Já te respondi a primeira pergunta. As guerras médicas foram guerras entre o Império Persa e as cidades gregas, as cidades-estados da Grécia Antiga, que se uniram e travaram batalhas contra o grande Império Persa. O que motivou o imperialismo? Esse foi o motivo exatamente dessas guerras terem ocorrido. O imperialismo, a expansão territorial, a disputa pelo comércio do mar Egeu entre persas, entre o Império Persa e também as cidades-estado da Grécia Antiga. Principalmente por conta do grande avanço dos persas na Ásia Menor, em área de cidades gregas, de cidades-estados que ali já tinham se fixado, já tinham se erguido, muitas cidades gregas na época. E a gente vai ver que a crescente dos persas naquela região acabou provocando levantes. O domínio do Império Persa acabou exatamente fazendo com que cidades se levantassem, se revoltassem contra exatamente esse domínio, esse imperialismo das cidades do Império Persa, que naquele momento tinha sob o seu comando o imperador Dário, tá ok? Nós vamos ver que o levante persa na cidade de Mileto, naquele momento ali, vai acabar fazendo com que Atenas também se una à cidade e traz uma grande batalha, que naquele momento foi a primeira batalha chamada de Batalha de Maratona. Tá? Não só Atenas, como também a cidade de Eritéia, elas se uniram para poder ajudar aí a invasão dos persas naquela região da Ásia Menor. E a gente vai ver que essa batalha de Maratona, ela ficou conhecida por conta de um ato de um herói grego que acabou sabendo da chegada dos quase 50 mil soldados persas que estavam chegando para poder dominar a região, e ele correu em uma velocidade muito acelerada, 42 quilômetros, que só deu tempo dele falar que os persas estavam chegando, e acabou indo a óbito. Esse ato aí, nobre, esse ato heróico desse cidadão ateniense, mais tarde acabou fazendo com que os gregos, para lembrarem esse herói, colocassem exatamente nas Olimpíadas gregas a distância de 42 quilômetros, que acabou entrando como uma modalidade. Para quem não sabia aí, a origem da maratona, né, que tem a distância de 42 quilômetros, está exatamente exatamente por conta da batalha na região da Maratona, aonde teve aí essa particularidade desse herói grego, tá ok? Essa batalha os gregos acabaram vencendo graças ao exército ateniense. Mais tarde nós vamos ver novas investidas do Império Persa, que acabou levando aí a Batalha das Termópilas,
aonde os persas também levaram uma quantidade bem superior aos exércitos gregos, e a intenção dos persas era invadir, dominar a cidade de Atenas, e os espartanos, então, para poder impedir essa chegada dos persas, acabaram reunindo os 300 melhores, os 300 maiores guerreiros da cidade de Esparta, e travaram uma grande batalha essa que entrou na história das guerras médicas como a chamada exatamente Batalha das Termópilas, onde apenas 300 espartanos lutaram contra milhares de persas, mas apesar de toda a bravura, toda a valentia liderada pelo grande rei Leônidas de Esparta, apesar de tudo que eles fizeram, eles acabaram sendo derrotados. Os persas invadiram Atenas, atearam fogo na cidade de Atenas, mas só que os atenienses e outras cidades amigas já tinham preparado aí uma recepção calorosa para os persas, que acabou levando outra derrota aí do Império Persa. Tá? Outra grande batalha que se faz, que é importante salientar, é a Batalha de Salamina e a Batalha também da Plateia. São chamadas assim, essas batalhas travadas entre gregos, novamente, e os persas. Filhinhos, foram mais de 50 anos de batalha. Nós vamos ver que o avanço persa, eu estou apenas falando algumas das muitas batalhas que ocorreram. O avanço persa foi muito grande dentro da região grega. Os gregos preocupados acabaram levando a formação, a necessidade de formar uma aliança. Aliança essa que foi chamada de Liga dos Delos. Anota aí, Liga dos Delos. A Liga dos Delos, ela foi nada mais, nada menos do que uma aliança militar entre as cidades-estados gregos, que ficou sob a liderança a cidade-estado de Atenas. Edilon, eu posso então dizer que a formação da Liga dos Delos teve como objetivo formar um exército para lutar contra os persas? Exatamente. Ok? Esse era o objetivo da Liga dos Delos. Resultado disso aí, a Liga dos Delos realmente protegeu as cidades gregas e conseguiram vitórias perante o exército persa, que acabou mais tarde assinando um tratado de paz, reconhecendo a derrota e saindo do território grego. Tranquilo até aí? Gente, só que nós vamos ver um ponto aí que é extremamente interessante, que vai acabar te levando a entender o motivo de uma grande guerra mais tarde que ocorreu entre as cidades gregas, que é a famosa Guerra do Peloponeso. Que ponto é esse, Edilon? Exatamente a Liga dos Delos. Lembra a Liga dos Delos? Formação militar entre os gregos para se defenderem contra os persas, que ficou sobre a responsabilidade da cidade-estado de Atenas. Quando acabou as guerras médicas, o que era que deveria ter acontecido com a Liga dos Delos? Ela deveria ter se desfeito, coisa que não aconteceu. Os atenienses continuaram cobrando pedágios, continuaram cobrando impostos, e as cidades que não pagavam impostos para os atenienses, eles invadiam. Ou seja, as cidades começaram a conhecer o imperialismo ateniense. Só que isso aí, gente, acabou despertando o ódio, a ira de uma cidade-estado extremamente preparada para a arte da guerra. Estou falando de quem? Dos espartanos, a cidade-estado de Esparta. Ela acabou formando uma liga também para poder lutar contra a Liga dos Delos. Que liga foi essa que ficou agora sob o comando de Esparta? A famosa Liga do Peloponeso. Olha aqui, gente, nós vamos ver de um lado a Liga dos Delos, comandada por Atenas, do outro lado a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. De um lado, a democracia, de outro lado, um governo oligárquico, o governo dos poucos, como era exatamente Esparta. Nós vamos ver que a Guerra do Peloponeso durou aproximadamente 30 anos. A literatura mostra, os registros mostram que a Guerra do Peloponeso, quem sai vitorioso é a cidade-estado de Esparta.
Mas se nós formos fazer uma análise realmente fria da coisa, gente, nós vamos ver que as cidades gregas, elas lutaram durante quase 30 anos e acabaram ficando fracas, vulneráveis, fragilizadas, permitindo assim com que mais tarde uma cidade chamada Macedônia, que ficou de longe observando os gregos se destruírem, e ela crescendo, ela prosperando, ela se militarizando, e quando ela percebe que os gregos estavam vulneráveis, o rei da Macedônia, chamado Felipe II, ele inicia um processo de conquista das cidades gregas. Felipe II, gente, ele é nada mais, nada menos pai de Alexandre o Grande. Felipe II morre e Alexandre o Grande, seu filho com apenas ainda 16 anos de idade, assume o trono da Macedônia e acaba terminando aí, finalizando o domínio das cidades gregas. Iniciando um período que foi conhecido na história como período helenístico. Ou seja, o período helenístico ele é o período de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, um general como nunca antes visto na história. Até hoje muito analisado, muito estudado, muito respeitado. Porque ele, diferente de outros generais, ele soube fazer uma imposição de domínio das cidades diferente de outros generais. Porque quando ele chegava para conquistar, ele chegava para primeiro fazer aliança. Caso a cidade não reconhecesse os macedônios como superiores, não aceitasse a superioridade macedônia, era que a guerra existia. Mas ele preferia muito mais fazer alianças e assim ele estabeleceu inúmeras alianças com muitas cidades, com muitas civilizações. Inclusive, ele é o grande responsável pela mistura, pela fusão de cultura entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Inclusive, é essa fusão cultural que é chamado de período helenístico. Esse nome, período helenístico, ele tem exatamente como conceito exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. A fusão de cultura entre o Ocidente e o Oriente, graças a Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Grande não por conta do seu um pouco mais de 1,80 m de altura, mas sim por conta das suas grandes vitórias, das suas grandes conquistas à frente de todas as batalhas, enquanto ele esteve como rei, como grande imperador da Macedônia. É por isso que ele é reconhecido como grande. Afinal de contas, Alexandre, ele foi aluno de Aristóteles, que deu a ele uma formação intelectual muito grande. Alexandre também é conhecido por ser um grande filósofo, amante da cultura, amante da literatura. Pelas cidades conquistadas e dominadas, ele fazia sempre questão de preservar ou de criar, inclusive, bibliotecas. Não é à toa a Biblioteca de Alexandria, que foi construída durante o seu período com milhares de exemplares, documentos guardados daquele período, que até hoje serve ainda para conhecer um pouquinho da cultura daquela época. Então, quando se fala do período helenístico, se fala exatamente de Alexandre o Grande, tá ok? Nós vamos ver que a morte de Alexandre o Grande, com apenas 33 anos de idade, acabou levando o grande império macedônico, que se expandiu por toda a Europa, a parte da Ásia, a parte da África, acabou se dividindo em 3 partes. A morte de Alexandre por uma doença, alguns ainda dizem de uma doença que não pode ser afirmada de fato qual, outros dizem que foi febre amarela, mas de fonte segura não se pode dizer o que foi, mas morreu apenas com 33 anos de idade, deixando um legado gigante para a humanidade. Após a sua morte, seu império se divide nas mãos de 3 generais. Essa divisão do Império Macedônio, gente, acabou enfraquecendo o grande império, que acabou exatamente
servindo para poder os romanos mais tarde conquistarem, dominarem o grande império da Macedônia e, consequentemente, também as cidades gregas. Só que essa parte aí da história, já das conquistas romanas, fica para a nossa próxima aula, porque estudar sobre Roma vai ser com certeza também muito legal. Ainda mais você aí e eu aqui. Te inscreve no nosso canal, aperta o sininho lá, convida os amigos para se inscrever para o nosso canal cada vez mais crescer e assim a gente poder fazer muito mais aulas legais, maravilhosas para vocês. Tá legal? Um grande abraço.